Saiu como... Olá, internauta, boa tarde a você que nos acompanha ao vivo pelas páginas do Facebook PT na Câmara e também pelas páginas do Facebook dos nossos convidados do programa Ponto a Ponto desta quarta-feira, diretamente aqui de Brasília. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio PT na Câmara os deputados federais Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e também o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Prazer receber os companheiros aqui para esta conversa, hoje 100 dias, né, do desgoverno de Bolsonaro. São tantas maldades, né, deputados, que a gente acho que vai ter que fazer mais de um programa para poder explicar ao nosso internauta o que está acontecendo em nosso país. Mas primeiramente, boa tarde, deputado Zeca, boa tarde, deputado Paulo. Boa tarde, Paulo. Paulos, né? Estou com os dois charás aqui. Uma alegria estar aqui, poder conversar com os nossos internautas, que já devem estar aí curtindo, comentando, compartilhando a nossa transmissão. Boa tarde a todos vocês, muito obrigado por nos acompanhar. Boa tarde, Leite, boa tarde, Zeca, e que alegria poder estar com vocês também. Eu quero chamar nesse momento aqui, deputados, eu acabei de abrir a nossa página aqui do Facebook PT na Câmara também, nesse momento, em frente ao Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília, o STF, a jornada Lula Livre, começando nesse momento aqui em Brasília também, e a gente convida, né, aos brasilienses que estão por aqui, que participem desse ato por Lula Livre e também compartilhem esta nossa transmissão e também a transmissão Jornada Lula Livre. Mas, deputado Zeca Dirceu, na área da educação, né, que é uma área que o senhor atua também fortemente, os desmontes do governo Bolsonaro são impressionantes, né, deputado? O que o senhor destacaria nesses 3 primeiros meses, 100 dias de governo Bolsonaro nessa área? Acho que a frase que mais tem marcado, Paulo, esse dia é 100 dias de governo, né, na verdade, sem governo, sem ações, sem resultados, sem propostas, sem perspectivas, né? Fico imaginando a cabeça do eleitor, viu, Paulo, que foi enganado, né, que foi iludido, né, e que tinha expectativas, imaginava que o governo ia ter propostas para o emprego, para a geração de renda, imaginava avanços ou mudanças na educação, na saúde. A gente só vê retrocesso. Nem na área da segurança pública, né, que o Bolsonaro tanto se gabava, tanto falava, né, você não vê uma ação concreta, você não vê uma proposta, nenhuma perspectiva. A gente, é claro, não espera resultados imediatos, mas você não vê nem perspectiva do que vai acontecer amanhã, mês que vem, ou até o final do ano. 100 dias sem governo. A grande verdade que eu vejo é essa. Então, você falou da educação, né? O próprio Bolsonaro já reconheceu que não funcionou. Foram 100 dias em que ele demitiu o ministro. 100 dias que paralisou o Ministério da Educação. 100 dias em que eles paralisaram o FIES. Os estudantes não conseguiram renovar o seu FIES porque não está funcionando, né? E eles, além de ter tido um ministro muito ineficiente, que quis mexer em material escolar, mexer em conteúdos e tal, colocaram no lugar dele um ministro totalmente despreparado, um ministro que não tem nenhuma experiência na área educacional e que também levou para o Ministério da Educação um bando de gente sem experiência na área educacional. Assim, eles foram, nesses 100 dias, um desastre. E esse desastre se expressa pela própria demissão do ministro que eles escolheram. Na área de segurança pública, deputado Paulo Teixeira e deputado Zeca, nós tivemos um caso absurdo no Rio de Janeiro, no domingo, né, do músico que foi assassinado, fuzilado, né, com 80 tiros lá no Rio de Janeiro. Isso já é o reflexo da política, do pacote anticrime do Moro, que sequer ainda foi analisado aqui na Câmara, mas que oferece essa liberdade para matar as pessoas, né, deputado? Olha, essa área anticrime, né, essa área de segurança pública, nesses 100 dias eles não apresentaram um programa de segurança pública, eles não apresentaram uma política de segurança pública que pudesse dar ao cidadão um sentimento de segurança, que retirasse do cidadão o sentimento de insegurança, né? E eles continuaram, como também em outras áreas, nessa agitação
que eles fizeram na campanha. Eles continuaram no palanque, né? Então, propondo para os cidadãos comuns adquirirem armas, tanto que ele fez um decreto que flexibiliza o Estatuto do Desarmamento, né? Sendo que isso não vai resolver, não vai dar segurança aos cidadãos e, na minha opinião, e de muitos especialistas que estão aí que nos ajudam nessa matéria, isso vai aumentar a violência, né? E nesse 100 dias teve aquele infortúnio daquele massacre naquela escola de Suzano, né? Que é exatamente essa ideologia que eles passam, né? A ideologia da arma, da solução dos conflitos por meio do armamento, etc., né? E, em segundo lugar, eles continuam essa agitação política nesse pacote do Moro. O pacote do Moro não resolve a segurança pública, né? Pelo contrário, ele dá sinais ruins para a sociedade, como esse de que a polícia pode matar. Nós tivemos anteontem aquele assassinato daquele músico no Rio de Janeiro, na presença da sua família, com 80 tiros, né? Isso é um recado que o Moro, que o Bolsonaro, que o Witzel, que o Dória estão dando para a sociedade brasileira e resulta naquilo, né? E o pacote do Moro, ele veio aqui ontem, Zeca, e nós perguntamos, Moro, qual é digamos, a repercussão da proposta sua no orçamento? Que o Fórum Brasileiro de Segurança Pública diz que pode aumentar 44 bilhões no gasto de segurança pública por ano. 40% do que eles querem economizar na reforma da Previdência, né? Ele falou, não sei da repercussão. Então, na área de segurança pública também não tem novidades, né? Uma coisa que aconteceu, que eu tenho que ressaltar, foi alguma integração no Ceará e em São Paulo, retirando alguns caras dos presídios estaduais. Isso porque os governos de estado enfrentaram esse tema, né? São Paulo nunca quis enfrentar, agora enfrentou. E eles tiveram essa integração. Mas o restante, no global da sociedade, nada muda, nada resolve e é uma inoperância muito grande. Nós estamos ao vivo pelo PT na Câmara, nas páginas do Facebook também dos deputados federais, nossos convidados de hoje à tarde aqui em Brasília, deputado Zeca Dirceu e também Paulo Teixeira. Queremos convidar para que você compartilhe essas publicações, curta e comente as páginas, conheça o trabalho dos nossos deputados pelas redes sociais. O deputado Zeca Dirceu, o senhor participou hoje da manhã também de uma audiência pública, né, com o ministro da Defesa. E o ministro da Defesa disse a seguinte frase sobre as milícias, que está já estampada em alguns jornais. A milícia começou com boa intenção, mas virou um bando armado. Ministro da Defesa, deputado Zeca Dirceu. Ele foi chamado a atenção, deputada do Rio de Janeiro, fez questão de interromper essa fala dele. Depois nós fizemos também alguns questionamentos, inclusive não aceitando o termo que ele usou, de que esse assassinato, essa morte cruel, que houve motorista Hélio, No Rio, no Rio de Janeiro, que isso é um incidente. Ele havia classificado como incidente. Não é incidente, é crime. Evaldo. É crime, é assassinato. A gente fez questão de mencionar isso para ele. Mas teve algo interessante, foi até eu que fiz esse questionamento, O ministro da Defesa, ele reconheceu que está certa a tese que nós temos afirmado aqui, viu, Paulo, a todo momento, de que a lei do teto de gastos públicos precisa ser revogada. Essa PEC ela foi muito prejudicial ao país, ela está trazendo retrocesso, porque o ministro diz que na área da defesa é visível os impactos aos projetos estratégicos de submarino, de jato, Cisfron, uma série de ações, inclusive nas fronteiras, estão sendo prejudicadas. A gente está tendo um retrocesso do governo Temer e continua esse retrocesso por ausência de investimento já no governo Bolsonaro. Eu nasci no interior do Paraná, Carlos, vivo até hoje lá, na fronteira com o Paraguai. Cada vez é maior a liberdade para a entrada de armas, drogas. Isso afeta, é claro, o dia a dia da segurança pública do país. Então não há também nenhuma ação estratégica para reverter esse quadro de redução de orçamento da área de defesa, em consequência também na área de segurança pública, no caso
da fronteira, e o próprio ministro reconheceu, né, aquilo que nós falávamos desde o momento em que tentamos rejeitar, né, a PEC do teto de gastos públicos. Né? Ela é maléfica ao país e ela precisa ser revogada. Certo. Nós estamos ao vivo, para você que está chegando agora, acompanhando a transmissão pela página do PT na Câmara, com os deputados federais Zeca Dirceu, do PT do Paraná, e também o deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, analisando os 100 primeiros dias do desgoverno de Jair Bolsonaro no país. Vamos conversar daqui a pouquinho também sobre reforma da Previdência. Será que você que nos assiste agora, qualquer um de nós aqui, vai conseguir se aposentar mesmo? Já já a gente vai conversar sobre esse assunto. Mas, deputado Paulo Teixeira, uma das primeiras iniciativas do governo Bolsonaro foi logo no início do governo reduzir o salário mínimo. É uma política que tinha sido desenvolvida na contramão do que o Lula fez e a Dilma. Lula e Dilma valorizaram o salário mínimo. Valorizaram o salário mínimo e botou mais dinheiro na mão do povo, não só de quem recebia o salário mínimo, mas também quem tem o benefício previdenciário vinculado ao salário mínimo. Isso fez aumentar o consumo de massa, o consumo do povão, e esse aumento do consumo do governo Lula e Dilma giraram a economia, ajudaram a girar a economia, porque você incentivou a indústria, incentivou o comércio e, em consequência, incentivou a geração de emprego. Né? Ele, quando baixa o salário mínimo, ele breca esse movimento de incentivo ao consumo e, portanto, de incentivo à geração de emprego. E eles não tiveram nenhuma política de geração de emprego. Aliás, Zeca, eu até quero pedir para a minha assessoria assistir novamente a fala do Paulo Guedes, mas eu não me lembro dele ter falado em nenhum momento em crescimento e geração de emprego. Não sei se você... Minha avaliação é que a política de governo econômica do Bolsonaro, na verdade, não é uma nova política, não é uma mudança, é uma continuidade do governo Temer, é um aprofundamento dessa lógica que não privilegia a renda, o emprego, o movimento da economia real, né? E só olha os números, né? Essa ideia de superávit, essa ideia de diminuir despesas, essa ideia de teto de gastos, e com uma pregação mentirosa, que o Temer, a área econômica, já fazia, e agora o Bolsonaro e o Paulo Guedes repetem, né? Que é que reformas recessivas vão fazer o Brasil voltar a gerar emprego. Falaram isso na terceirização, falaram isso na reforma trabalhista, falaram que a PEC do teto de gastos era a solução e que aí o Brasil ia passar a ter credibilidade, ia voltar a crescer, e insistem agora novamente com essa mesma mentira na reforma da Previdência. Quando a gente olha cada uma dessas medidas, o que elas têm em comum? Elas tiram dinheiro de circulação, elas diminuem salário, diminuem renda, e é claro, o país vai vivendo um quadro recessivo cada vez maior. O Lula já deu a lição lá atrás, né? Já ensinou que é o contrário disso, né? Colocando dinheiro na mão do povo, aumentando o salário mínimo, proporcionando algum tipo de renda, respeitando inclusive os direitos trabalhistas, sociais e previdenciários, que a economia se aquece. E também, o Lula ensinou isso, dá rumo para o país, dá uma expectativa de futuro. O Lula fez isso no início do seu governo, fez isso no segundo governo, e naquela grande crise de 2007, de 2008, ali, ele foi para a frente da televisão, vendeu o otimismo, né? O mundo estava todo em crise, em recessão, o Brasil se destacou, foi um dos países que mais cresceu. Então falta política econômica, mas falta também líder, respeitado no mundo, respeitado pelo povo, e que passe um mínimo de confiança. O Bolsonaro não passa confiança alguma, não só a nós aqui, né, Paulo, Carlos, a quem está compartilhando, curtindo, mas o eleitor, o povo está cada vez mais descrente, né? O governo pior avaliado em 3 meses de toda a história do Brasil. Então, é algo sintomático que a gente, é claro, fica triste porque a gente queria que o país tivesse ido bem, mas é um pouco uma prova de que o alerta que nós fizemos lá atrás, no momento da disputa eleitoral, estava correto. Nós estamos ao vivo pelas páginas do Facebook, diretamente aqui de Brasília, do deputado federal Zeca Dirceu e também do deputado federal Paulo Teixeira, do PT de São Paulo. Você que está nos assistindo agora pelo PT na Câmara, entra lá na página dos deputados, conheça o trabalho que eles desenvolvem aqui em Brasília, curta, comente,
compartilhe a página do deputado e chame seus amigos para conhecer, né, o trabalho desses parlamentares do PT aqui em Brasília. Mas, deputado, a marcha dos prefeitos, né, que está acontecendo nessa semana em Brasília, os prefeitos já expressam assim, um sentimento de quase desespero em alguns casos, porque eles já sentem a falta daquela política pública que chegava antes nos governos de Lula e Dilma. Um exemplo, mais médicos, né? E também agora vem a reforma da Previdência, que a gente já pode começar a conversar aqui um pouco, que vai afetar diretamente, né, os pequenos municípios. Então, o Zeca foi prefeito no Paraná, Estrela do Oeste. Cruzeiro do Oeste. Cruzeiro do Oeste. 2 vezes. Cruzeiro do Oeste, no período que o Lula era presidente da República, né? O período que o Lula era presidente da República, primeiro você tinha renda nos municípios, as pessoas ganhavam melhor, estavam trabalhando, circulava dinheiro na economia local, via política econômica, via a previdência, a valorização do salário mínimo, crédito, enfim. E isso fez com que as cidades melhorassem muito a qualidade de vida na cidade. Em segundo lugar, os programas federais foram muito importantes para os municípios, como você disse, o programa Mais Médico, o SAMU, Farmácia Popular, Luz para Todos, o PRONAF no campo, que repercutiu muito nas cidades também, você tinha o PAC, né? E o Minha Casa Minha Vida, né? Tudo isso parou. Tudo isso parou. E o que me disseram é que nessa vinda dos prefeitos, o que ele fez, Bolsonaro, foi pedir para os prefeitos pressionarem os seus deputados, né? Como se os prefeitos não soubessem que com essa reforma da Previdência que eles estão propondo, vai diminuir a renda dos municípios, porque na medida que você tira o BPC, tira a aposentadoria rural, tira também muito dinheiro do trabalhador da aposentadoria urbana, você vai tirar de circulação quase 1 trilhão, sendo que desse 1 trilhão, 900 bilhões é desses segmentos, dos mais pobres. Então, dos quase 5 mil municípios, a renda do município vem dos benefícios previdenciários. Se você retira esses benefícios, você vai levar ao empobrecimento de muitos municípios brasileiros cuja renda previdenciária é maior do que o fundo de participação do município. Então, para os prefeitos, foi muito ruim. Não tem, digamos assim, mais porta de entrada. Eu estive numa cidade do interior de São Paulo, no domingo, em Pradópolis, fui lá entregar uma obra lá que a gente ajudou no começo para levar água encanada para vários assentados, e o prefeito me disse que ele não consegue falar nem por telefone no FNDE, nem por telefone. Então, aqueles canais porosos que os prefeitos entravam no governo federal acabaram. A reclamação é muito grande. Eu fui prefeito 2 vezes, né, em Cruzeiro do Oeste, fui vice-presidente da Associação dos Municípios do Paraná, militei aqui na Associação Brasileira de Municípios também como vice-presidente. Eu vejo reclamação muito grande, por esses motivos que o Paulo já citou. Vou dar um outro dado aqui, né? Em menos de 30 dias, mais de 1.000 médicos brasileiros deixaram o programa Mais Médicos. Há centenas, talvez já milhares de municípios descobertos. Em muitas cidades não há sequer um único médico morando e atuando no município para atender a população. Bairros grandes da periferia das metrópoles brasileiras, das mais diferentes cidades e capitais, também sem nenhum médico para atender a população com serviço de saúde. O Minha Casa Minha Vida foi totalmente destruído. O Bolsonaro está conseguindo ser pior que o Temer. O Temer ele reduziu Minha Casa Minha Vida, ele congelou algumas ações, privilegiou mais a classe alta em detrimento de quem é pobre. O Bolsonaro não, ele destruiu o programa. Como está destruindo o FIES, né, que não funciona, os alunos não conseguem fazer o cadastramento, há uma ação dirigida, né, para que as pessoas não tenham acesso ao benefício. O Bolsonaro está mal com o povo, está mal aqui dentro do Congresso, e nessa semana eu vi que ele está mal com os prefeitos, vereadores, lideranças, porque ele fez um pedido, né, bem enfático, que eles pressionassem os deputados. Eu encontrei segunda-feira, terça, hoje, com
com dezenas de lideranças municipalistas a cada dia, ninguém tocou no assunto de reforma da Previdência. Por quê? Porque eles estão percebendo que o impacto vai ser lá. As pessoas vão levar mais tempo para se aposentar, para ter acesso a uma renda, né, a um direito. É claro que elas vão procurar a área social do município, vão depender mais da saúde, né, fora o dinheiro que vai deixar de circular, que o deputado Paulo Teixeira, viu, Carlos, já lembrou bem. O impacto nas pequenas cidades, que são agrícolas, até por essa crueldade, né, com o trabalhador rural, com o agricultor familiar, pode ser devastador, sabe? A gente pode ter economias de pequenas cidades dizimadas, né? Nós vamos voltar à década de 70, né? O início da década de 80, onde houve um êxodo, né, muito grande de gente do interior das pequenas cidades indo para as capitais, porque a economia dessas pequenas cidades foi dizimada. O Lula, a Dilma, além de ter o êxito de ter feito o Brasil crescer, fez o Brasil crescer, gerar emprego, renda, incluir socialmente, olhando também a realidade dos pequenos municípios. Eu sou de um município pequeno, de 20 mil habitantes, moro lá até hoje, fui prefeito, convivo com lideranças de municípios muito pequenos, e há hoje já uma percepção do quanto que a reforma da Previdência pode ser ruim individualmente para cada um, para cada cidadão brasileiro, para o trabalhador, para a trabalhadora, mas o quanto que ela pode ser extremamente danosa à economia das pequenas cidades. O dinheiro que circula na padaria, no supermercado, né, na loja de eletrodoméstico, é o dinheiro da Previdência, são os benefícios, as pensões e as aposentadorias. A Previdência, né, deputado Paulo Teixeira, conforme o próprio deputado Zeca está comentando aqui, ela toca a todos, né? E o aspecto das mulheres, especialmente das professoras, né, dos professores, é uma crueldade, né? O governo, ele fala em privilégio, mas ataca os pobres. Ele fala em privilégio, ataca o trabalhador rural, o idoso, o trabalhador urbano trabalhando pesado e ataca de frente as mulheres, né? Ataca também os professores, né? As mulheres, elas perdem muito com essa reforma. Por quê? Porque eles têm uma tese que tem que ter igualdade de gênero. Olha, nós também temos essa tese. Só que hoje todo mundo sabe que na família brasileira mais pobre, quem cuida de toda a família, muitas vezes é a mulher. Não em todas as famílias, mas nas famílias mais pobres, quando elas acabam se separando, o marido da mulher, o marido vai, não paga a pensão e a mulher que segura a sobrevivência dos filhos, o estudo dos filhos, todo o cuidado dos filhos. Isso requer da mulher trabalhar fora, isso requer da mulher fazer a comida em casa, isso requer da mulher fazer também, além da comida, o cuidado das crianças, né? Então a mulher passa a ter inúmeros vínculos. E nessa direção, nesta proposta previdenciária, por exemplo, eles colocam a idade mínima de aposentadoria da mulher trabalhadora de 60 anos. Todo mundo sabe que a mulher trabalhadora começa às vezes com 13, 14 anos, 12 anos. Bom, se ela for trabalhar 60 anos, ela vai ter 48 anos de trabalho debaixo de chuva, de trabalho debaixo de sol, de trabalho com contato com veneno, né? E num país que a expectativa de vida nesse segmento da população é uma expectativa baixa, né? Com a professora também, né? Aumenta o tempo de contribuição e aumenta o tempo de idade para 30 e 60 anos, 30 de contribuição e 60 de idade. De novo, cruéis com os professores, né? Então, as mulheres brasileiras estão sendo duramente atacadas. E eles, então, falam em privilégios e atacam os pobres. E nós defendemos os pobres e queremos mexer em privilégios. Se eles quiserem discutir quais privilégios devem ser atacados, certamente, Zeca, você, eu, nossa bancada, a bancada de esquerda e muitos outros, votarão para tirar privilégio. Agora, tirar direitos não está correto. Eu questionei hoje, Paulo, Carlos, o ministro da Defesa, né, diante dessa tese do governo de que a reforma da Previdência é para acabar com privilégios, né, com qual privilégios das Forças Armadas, né, a proposta vai mexer. Ele não conseguiu responder. Não conseguiu. Né, e ele usou um número que, na verdade, acabou ficando até ruim, porque ele disse que em 10 anos, nas contas deles, né, vai ter uma economia de 10 bilhões. 10 bilhões para 1 trilhão, né, que é a economia que querem que o povo pague a conta, obviamente estão poupando, né,
As Forças Armadas, a gente não discute isso, eles têm uma questão toda especial, né, da carreira, do formato, né, do que é as Forças Armadas, do que é a própria categoria dos militares. O que não pode é o governo mentir, né, alugar a população com a ideia de que, olha, para o povo que trabalha, que ganha 3 salários mínimos, vai ser algo leve, e para os poderosos, para quem tem cargos importantes, né, para os deputados, para os generais, para a turma do judiciário, vai ser dura a reforma. Dura nada, é uma reforma muito sutil, muito suave, com os poderosos, com quem tem os altos salários, os cargos mais importantes do país, e cruel, muito, muito cruel realmente, com o povo brasileiro, com o agricultor, com a agricultora, né? Quererem mexer com o idoso miserável do BPC, quererem mexer com o deficiente físico, né, do BPC, de uma crueldade sem tamanho, de uma insensibilidade. E insensibilidade, crueldade, é marca também do Bolsonaro. Esse caso do Rio de Janeiro, você vê, ontem eu olhei, observei, eu nunca olho, mas ontem eu fiz questão de observar no final do dia o Twitter do Bolsonaro. Ele não dirigiu uma palavra às famílias do Rio de Janeiro, atingidas pela chuva, pelos desmoronamentos, e não dirigiu uma palavra, né, à família do motorista que foi metralhado, né, assassinado de uma forma absurda e cruel. Então, insensibilidade é também a marca desses 100 dias. O Lula ontem teria ido até o Rio de Janeiro. Sim. Teria ido ao encontro do prefeito e dizer: o que você precisa aqui, vamos te ajudar. É isso, não? Vamos abrir créditos especiais, etc, etc, etc. Esse aqui nada fez, como disse o Zeca, nada fez. Como também não se pronunciou em relação ao assassinato pelas tropas federais de um pai de família. Não se pronunciou. E foi se pronunciar no Carnaval em relação ao Golden Shower, né? Então demonstra uma cabeça descompromissada com o povo, né? Descompromissada com o povo. Essa questão que o Zeca falou é grave, viu? Esse pronunciamento do ministro da Defesa, porque demonstra que esses milicianos cresceram aos olhos das forças de segurança, né? Eles assistiram e incentivaram. Ele falou, no começo era uma coisa boa, não é isso que ele fala? Né? Isso. Então, e o que a gente quer na reforma da Previdência é que todos sejam tratados igualmente. Todos. Nenhum tenha um tratamento. Só pode ter um tratamento diferenciado aquele que trabalha mais duro. Esse tem que ter mesmo um tratamento diferenciado. Quem não tem um trabalho duro tem que ser tratado igual. Então não está certo eles mandarem uma reforma dos militares que, ao invés de tirar direitos, eles dão mais direitos. E falam em retirada de privilégios, aí fica conversa mole. Para aquele cidadão, deputados, que está lá no interior, né, assistindo esse programa agora, e que pensa assim, como eu posso fazer para pressionar os parlamentares para que não votem por essa reforma da Previdência? O cidadão quer se manifestar de alguma forma que não seja, às vezes, somente pela rede social, ou mesmo conversando em família, mas como é que ele pode ajudar a pressionar o parlamento a não votar essa reforma da Previdência? Acho que nunca foi tão fácil, né? Hoje, um menino de 10, 15 anos, ele entra na internet, né, dá uma busca ali no Google, consegue o telefone do gabinete do deputado aqui em Brasília, lá no estado, consegue o e-mail, né? Quase todos, 90% dos deputados têm perfil no Facebook, no Twitter, no Instagram. Esse contato direto faz muita diferença, alertar, questionar, mostrar insatisfação direta ao deputado e deputada. Foi um pouco assim que nós ganhamos, né, a batalha junto ao governo Temer, barrando a outra reforma da Previdência. E o esclarecimento que a gente tem que fazer, circular, tem informação, tem dados, nós estamos dando argumentos aqui que precisam chegar na conversa da família, na hora do almoço, precisam chegar lá no clube, na igreja. As pessoas têm que levar esse debate para outros espaços. Eu confio muito, viu, Paulo, na articulação do sindicato, das entidades, do movimento. Acho que tem que ter presença na rua. As agendas dos deputados também são públicas, é muito fácil saber a hora que o deputado desce do aeroporto, onde ele vai inaugurar uma obra, onde ele vai participar de um evento no final de semana. Eu acho que está na hora de fazer, é claro, agora focado nos deputados da CCJ, né, depois os deputados da Comissão Especial, mas de um modo geral em cada estado, no Paraná, por exemplo, são 30 deputados federais, é fácil fazer esse movimento, né? Tem pouca gente contra, 140, 150 deputados,
Tem menos ainda a favor totalmente, está variando de 100, 110 deputados, mas tem 250, né, talvez até mais do que isso, deputados que estão indecisos, estão em cima do muro, estão escondendo a posição. Cabe à população fazer a cobrança. Eu tenho visto barraquinhas sendo montadas nos locais de grande circulação, eu acho que é sensacional isso, a pessoa fica curiosa, vai lá. O Diese fez uma calculadora que cada um faz ali o cálculo e percebe o dano que vai trazer para a sua vida, para a vida do seu pai, do seu irmão. Então, eu acho que são movimentos, são ações que precisam ser intensificadas. Queria até convidar quem está nos acompanhando aí pela internet que já começasse a fazer isso agora. Dá tempo. Dá tempo, né? Eu acho que bem completa a fala do Zeca. Eu só acrescentaria 2 aspectos. O primeiro aspecto é esse: nós precisamos conversar com o povo, dar a informação correta para o povo, né? Isso que o Zeca falou da barraquinha para fazer o cálculo, a ida nas portas de fábrica, a ida nas escolas, aulas públicas, isso é muito importante. Nós precisamos conscientizar o nosso povo, né? Em segundo lugar, essa conscientização passa por reunir os sindicatos, os partidos, né, as militância para fazer isso, montar um comitê em cada cidade contra a retirada da aposentadoria, né? E eu acrescentaria talvez um terceiro aspecto, que é o comportamento do voto no Brasil. Alguém foi pedir o voto para o deputado, e agora você tem que procurar esse alguém e pedir para ele, pedir para o deputado não ajudar a retirar a sua aposentadoria. Então, se foi o pastor que foi pedir o voto do deputado, agora ele tem que procurar o pastor e falar: pastor, pede para o deputado lá não mexer na minha aposentadoria. Se for o padre, ele voltar no padre e falar: padre, pede lá para o deputado não mexer na minha aposentadoria. Se for o patrão, tem patrões que foram pedir votos, tem que nele agora, o amigo, o líder comunitário, né, o vereador, o prefeito, agora é hora de pressionar quem foi pedir voto para o deputado, para que o deputado vote a favor do povo e não contra o povo. Nós estamos aqui chegando ao final do nosso ponto a ponto, mas o último tema que eu gostaria de abordar com os senhores deputados, o nosso internauta, o Joselino Posidônio, diz o seguinte: boa tarde, companheiros. Exigimos que os tribunais respeitem a nossa democracia, os nossos direitos e a liberdade do nosso presidente Lula, e não as reformas. O Joselino é de Suzano, São Paulo. Então é a jornada Lula Livre, né, que os senhores estão também participando. Domingo tivemos ato, né, quando completou 1 ano da prisão injusta e arbitrária do companheiro Lula. Estive em Curitiba domingo, tenho ido lá com frequência, até porque sou do Paraná também. Tenho procurado me manifestar, né, aqui no parlamento, nas rádios, televisões que eu tenho acesso, nas redes sociais. É inaceitável, né? O Lula está preso sem provas, é um preso político. Foi preso para não disputar as eleições, que ganharia as eleições no primeiro turno. E eu acho que agora está cada vez mais claro, viu, Paulo, que a liberdade do Lula não significa só desfazer a injustiça, significa fortalecer a luta que o povo brasileiro precisa travar para o país voltar a gerar emprego, para as pessoas poderem voltar a melhorar de vida. A liberdade do Lula significa a gente ter mais força, ter um líder para confrontar medidas recessivas e de retirada de direitos, como é a reforma da Previdência, e até para dar um mínimo, né, de respaldo para o Brasil perante o mundo, né? O mundo está olhando o Brasil, está percebendo essa ilegalidade, essa injustiça, tem manifestações das mais diversas, né? Então o Lula livre hoje ele significa, e as pessoas percebem cada vez mais isso, muito mais do que apenas desfazer uma crueldade, uma injustiça, significa muito mais do que dar liberdade para o Lula. O Lula livre significa a gente fortalecer a luta do povo brasileiro diante de muitos assuntos que a gente discutiu e debateu. Nós vamos insistir nisso, jamais desistir, e vai chegar uma hora que nós vamos ter, sim, né, a alegria de ver o Lula entre nós aqui e do lado, abraçando e conduzindo o povo brasileiro para uma vida melhor. Bom, o Lula é preso político, né? Isso fere de morte a democracia. O Zeca falou, Lula foi preso para não ganhar a eleição, porque ele ganharia se estivesse solto. E o Lula está preso hoje para retirar o direito do povo trabalhador e vender o patrimônio público. Essa é a razão, né? E a justiça tem medo, né? Porque se o Lula sair, o Lula tem um poder de voz e de escuta no povo brasileiro imenso.
Por isso nós queremos Lula para resgatar nossa democracia e proteger os nossos direitos e a soberania brasileira. O Lula está sendo vítima de uma elite que quer depenar o Brasil e sabe que ele, solto, poderia ajudar a impedir. A Dazinha Furtado, eu acho que fecha bem aqui o que os senhores estão colocando aos nossos queridos internautas. Dazinha Furtado. Lula é preso político dessa organização criminosa da Lava Jato. E ela pede Moro na cadeia com Dallagnol. Os deputados, eu sei que tem muitos compromissos ainda hoje, votação em plenário. Também nós já estamos transmitindo o Observatório da Democracia, que são as 6 fundações partidárias que estão hoje fazendo um balanço, uma análise dos 100 primeiros dias do desgoverno de Bolsonaro. Deputados, alguma consideração ainda final aqui? Fique à vontade para... Agradecer, Carlos, a você, a equipe aqui da liderança, Paulo Teixeira pela companhia, deputado com muita experiência, aí, com grande talento, né? E garantir a quem está nos assistindo que a nossa luta aqui vai ser muito firme, consistente, permanente, né? E nós vamos colher, sim, vitórias aí desse governo aí tão equivocado, tão insano, né? Tão prejudicial ao país, né? Ao longo aí já das próximas semanas, dos próximos meses, nós vamos ter vitórias aqui, com certeza. Eu também quero agradecer a companhia alegre do Zeca, né? O Zeca, semana passada, ficou famoso aqui pelo Brasil. Todo mundo fala do Zeca. Eu vou aonde eu vou falar do Zeca, né? E agradecer essa presença, essa transmissão conjunta. Agradecer você também, Carlos Leite, toda a equipe aqui da nossa TV, da TV da liderança do PT, e agradecer aqueles que participaram da nossa transmissão e animá-los para não deixar destruir a Constituição brasileira, não deixar destruir o projeto de país, não deixar vender a nossa soberania, como o Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, de joelhos diante do Trump, né? Então é hora da gente reagir e vocês, com muita sabedoria, saberão reagir a partir de todos os lugares que vocês estão no Brasil. E nós estamos aqui junto com vocês nessa luta para voltar a fazer esse país sonhar de novo, ter emprego, ter direitos, ser feliz. Muito obrigado, um abraço para vocês. Nós agradecemos e sempre aqui nos despedimos com Lula livre. É isso aí. Lula livre, todos na luta. Muito obrigado, deputados.